Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. Se você chegou aqui, antes de mais nada, se chegou aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, se inscreve aí no canal, considere se inscrever no canal, ou se você já acompanha aqui os vídeos, né, e já é inscrito por um acaso, deixa o like também para ajudar na divulgação aí, mas como vocês viram aí no título do vídeo de hoje, eu quero comentar um pouco as filosofanças da vida aqui que eu faço aqui no canal, mas comentando um pouco desse caso do P. Diddy, que está em julgamento lá nos Estados Unidos, e trazendo muito para uma ótica do dinheiro e do poder, né? Eu estava refletindo sobre isso, tipo assim, cara, como que pode, né? Tipo, uma pessoa consegue, né, um lugar de destaque, muito poder, muita influência num meio ali e, e acho que acaba acontecendo o que o pessoal fala mesmo, o dinheiro acaba potencializando o seu caráter ali, a sua índole mesmo. Então, é, aí você acaba vendo as coisas bizarras lá que ele fez, né, com as várias denúncias que tem de várias testemunhas, que se você não sabe do que eu estou falando do caso do P. Diddy, ele é um produtor lá musical, no meio musical mais bombástico dos Estados Unidos, lá em Los Angeles e tal, trabalhando e agenciando vários artistas é, de pop mundialmente, pop rap mundialmente famosos aí, e, e começou um caso de denúncia aí porque ele bateu um vídeo do hotel capturou a imagem dele batendo na, na namorada dele, né, na Cassie, e aí isso gerou todo o caso de denúncia. Só que o problema vai muito além, que ele fazia, promovia festas com orgias, drogas e agredia pessoas e ameaçava de matar, não sei o que. Tipo assim, uma loucura realmente coisa bizarra, assim, sabe? Coisa que não é muito do nosso mundo. Mas o que eu tava refletindo era muito sobre isso, assim, como que a pessoa chega num nível de poder e, e não que eu esteja, de forma alguma, eu acho que é muito grave o que ele fez, assim, e é isso mesmo, um dia a conta chega, né? Ele passou uma vida, né, várias décadas aí de, de crimes e terrorismo psicológico principalmente com mulheres, né? Mas na verdade com todo mundo que cercava ele ali, ele tinha um poder e uma influência tão grande que ele foi se achando um deus cada vez mais. E eu fico pensando em como pessoa, assim, tipo, o que esse cara devia ser de vazio, de fraco, de solitário, porque a pessoa para chegar nesse nível, e pelo que a gente acompanha lá como está sendo o julgamento, né, ele ficava sempre muito irritado com as coisas, ele era muito mimado, ele queria as coisas muito, tinha que ser tudo do jeitinho dele, ele queria realizar todas as loucuras que passavam na cabeça dele, porque ele se achava, se acha ainda, né, tá vivo, se acha superior do que outras pessoas. Então usava tudo e todos com base né, nesse. Tendo como força ali o dinheiro e o poder, né? E eu fiquei refletindo com isso. Falei, cara, esse cara fez tudo isso e no fim, né, pelo que conta as testemunhas, o cara era infeliz, porque ele vivia puto, ele vivia nervoso, ele vivia usando drogas e nada satisfazia ele, sabe? E é um negócio que eu já refleti várias vezes, inclusive vendo depoimentos de pessoas que atingiram fama e riqueza, de tipo assim, cara, não é isso, todo mundo fica correndo atrás disso, tipo, todo mundo brigando por isso, e quando chega lá, a pessoa, mesmo assim, ela tem tudo, mas não se sente feliz. E eu fico meio que projetando isso, porque
projetando essa ideia de tentar imaginar, fazendo um exercício de tentar imaginar, porra, como que deve ser isso, velho? O cara tem tudo, ele pode viajar para onde que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode acordar a hora que ele quiser. E como que chega num ponto que mesmo o cara podendo fazer tudo que ele quiser, tipo assim, eu acho que cai naquela teoria minha do 360 destrutivo que eu já comentei aqui no canal, que uma coisa é tão boa, ele tem tanta liberdade, tanta possibilidade, que ele acaba chegando num lugar ruim. É como se desse a volta. É tão bom, é tão bom, é tão bom, que chega num ponto que é ruim de novo. Porque ele atinge um patamar, um nível que ele deveria ser completamente realizado, estar completamente satisfeito, e ao que parece não é isso que acontece. Chega-se num ponto e a pessoa fica desgringolada lá e faz um monte de merda. Inclusive, não é o único caso, né? Eu tô usando ele aqui porque é um caso que eu tô acompanhando atualmente, e é um caso assim meio que fora da curva e exageradamente, né? Porque além desse vazio, desse não entendimento e dessa não felicidade, o cara passou para algo completamente criminoso, né? Cometendo vários crimes, inclusive. Então é ainda pior. E pensando nisso e refletindo a partir do meu ponto de vista, da minha perspectiva enquanto pessoa que nasceu ali numa classe média, eu fico pensando, cara, isso é muito bom. Tipo, eu ainda continuo querendo atingir um patamar financeiro confortável, atingir liberdade financeira. Assim, é uma parada que eu busco pra mim, que eu quero atingir em algum ponto da minha vida. Mas eu fico pensando, cara, por um lado foi bom, é bom essa, essa, essa oportunidade que a gente tem, a maioria das pessoas aqui, pessoas meros mortais comuns, não, tipo, todo mundo é mortal, mas vocês entenderam, a classe média, pobre, às vezes a classe média mais alta, mas aqui, a média da, não só do brasileiro, mas enfim, classe média, que a gente consegue transitar pelas outras classes sociais. O que eu quero dizer? Tipo assim, às vezes a gente consegue comprar um negócio que é mais caro, que é coisa de rico. Às vezes a gente consegue, por exemplo, ir num restaurante que é de rico, por exemplo. Aí a gente fala, nossa, não, da hora e tal. Só que ao mesmo tempo a gente tem os perrengues, a dificuldade do pobre. Tipo assim, cara, esse mês me lasquei, gastei muito mais dinheiro, ou então deu um pepino que você não estava prevendo e sei lá, você já tinha queimado a reserva de emergência e enfim, um gasto que você não contava com ele, sabe? A gente consegue ter essas experiências e consegue aprender com elas e consegue se colocar no mundo de uma forma equilibrada. Então, tipo assim, eu vejo isso como uma coisa positiva, sabe? Cara, eu não sei dizer, por exemplo, se eu tivesse nascido em berço de ouro, eu acho que seria, assim, lógico que eu não tô falando que a pessoa nasce em berço de ouro e fica babaca e não dá valor pro dinheiro. Mas é muito comum a pessoa nascer rica, né, filho de multimilionário, e não conseguir dar valor pro dinheiro, porque ele sempre tem o que ele quer, o último tênis, né, o último carro, o último telefone. Então acaba que as coisas vêm um pouco sem esforço, e aí a pessoa meio que não passa por essa experiência de ter que lidar com principalmente, né, dificuldades financeiras e dificuldades social, né, de tipo assim, de interação social, porque tipo, cara, com certeza eu já fui otário, babaca com alguém, mesmo sem querer, e assim como já foram babaca comigo, tipo, em ambiente de trabalho e
e de hierarquia, que eu quero dizer. E isso que eu comentei, esse nosso lugar enquanto média, enquanto mais ou menos ali. Então, eu acho que é uma coisa muito válida e é uma coisa que eu vou carregar para minha vida, que se Deus quiser um dia eu vou ter dinheiro, vou ser rico, é o meu plano. Então eu vou. Então é uma coisa que eu consigo carregar como experiência e uma coisa que me ajudou a formar o meu caráter, inclusive, sabe? É como eu falei, não significa que se meus pais fossem super ricos que eu não teria caráter. Não, provavelmente teria. Mas eles teriam um trabalho mais difícil de, de, de fazer com que eu desse esse valor para as coisas e para o dinheiro. E, cara, é muito louco, né? A gente observar isso e pensar, cara, é, esses caras ricos, poder de rico, poderoso e tal, os caras também têm problemas e também têm questões humanas para se resolver. Eu sempre ficava pensando, falei, porra, mano, que problema que o Neymar tem? Mas não, tipo, tem problema também. Essas pessoas encaram problemas em outro, podemos dizer, em outro grau, talvez, né? Que não é pegar o busão lotado, que não é ralar, ter que trabalhar doente, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, mesmo assim, a pessoa não deixa de ser humana. A questão é que muitas vezes a pessoa acha que chegou num limite e que era isso, que era zerar a vida, agora o jogo perdeu a graça e ou tá com o louco, ou se entrega a drogas, ou sei lá, muda tudo e fica todo cagado. Ou tem casos de redenção também, né? Que, nossa, tem um Flow, um episódio no Flow Podcast, que é antigaço já vi isso tem anos já, foi com o Alok. É, cara, eu nem conhecia o Alok, assim, não sou muito ligado à música eletrônica, eu já tinha ouvido falar e tal, mas foi uma época que eu consumia muito podcast e eu assistia de várias pessoas que eu não conhecia. E o podcast com o Alok lá, eu acho que é o mais antigo do Flow. É um podcast muito foda, porque ele traz justamente essa ideia, tipo, velho, eu atingi, eu tinha tudo que eu queria, eu era novo, tava multimilionário e eu podia, sabe, tipo assim, comprar o que eu quiser, pegar quem quiser, viajar pra onde quiser, e mesmo assim ele sentiu um vazio. E eu fico, caramba, tipo, E é bom a gente perceber isso e consumir esse tipo de conteúdo de pessoas que chegaram num, num lugar, não necessariamente que eu quero chegar, por exemplo, eu não tenho pretensão de ganhar um dinheiro igual um Alok ou um Neymar, tipo, pra mim, nem vejo necessidade de, de tudo isso não, mas de pensar de que isso não é o fim e de entender que isso não é o fim, que não é isso que preenche que te preenche enquanto ser humano, mas outras coisas. E aí a gente vai descobrindo o clichê do valor nas pequenas coisas, né? Tipo assim, porra, a relação com a família, né? O compartilhar com outras pessoas, o curtir, contar história, o sair, o brincar com os bichinhos da sua casa e tal. E sei lá, uma coisa que eu fiquei pensando e quis compartilhar um pouco aí com vocês aqui no canal. Valeu se acompanhou o vídeo até aqui, deixa aí um comentário também, o que você acha sobre esse assunto. E eu fico por aqui, vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu? Um abraço, galera, tamo junto e tchau.